Desde que o ser humano, a gente conta histórias. É quase uma necessidade, sabe? A gente usa histórias para explicar o mundo, para entender de onde viemos, o que nos dá medo e até para saber como a gente deve viver. E nesse universo gigantesco de narrativas, tem três tipos que todo mundo conhece, mas que, nossa, vivem sendo confundidos. Pois é, olhando assim por cima, parece tudo a mesma coisa, né? São histórias antigas, com aquele toque de fantasia, só que cada uma delas tem um objetivo, um tipo de personagem e uma ligação com a realidade que é completamente diferente da outra. Então, vamos mergulhar nisso e desvendar de uma vez por todas o que separa uma da outra. Bom, para começar, vamos focar na estrela do nosso papo, a lenda. Se a gente entender bem o que é uma lenda, o resto fica muito mais fácil de diferenciar. Então a grande sacada da lenda é exatamente essa mistura. Ela pega um pezinho na realidade, um lugar que existe de verdade, uma figura histórica, um acontecimento e joga por cima uma camada de magia, de algo inexplicável. É como se tivesse um pé no nosso mundo e o outro no mundo de fantasia. E o mais legal é ver como essas características se encaixam. Como a lenda está ligada a um lugar e é passada de boca em boca, de geração em geração, ela vira parte da identidade daquele povo. O objetivo dela não é explicar a criação do universo, mas sim, sei lá, aquele barulho esquisito que vem da mata à noite, ou por que aquela rocha tem um formato que parece uma pessoa. E o Saci é o exemplo perfeito disso. Quem aqui nunca ouviu falar do Saci, aquele moleque travesso, de uma perna só, que apronta todas nas matas? Ele não é um deus criando o mundo de jeito nenhum. Ele é uma figura que explica coisinhas do dia a dia do campo, tipo o redemoinho de vento ou o nó que aparece do nada na crina do cavalo. É a pura cultura popular brasileira. Certo. Agora que a gente já está craque em lenda, vamos para a primeira grande confusão. A gente usa lenda e mito quase como se fossem a mesma coisa, mas olha, eles jogam em campos bem diferentes. Vamos entender o porquê. Percebe a diferença de escala? O mito é grandioso. Ele não está preocupado com um barulhinho na mata. Ele quer explicar tudo, como o mundo foi criado, por que o céu é azul, de onde a humanidade surgiu. A ambição do mito é cósmica, e ele quase sempre está ligado a crenças e religiões antigas. E o exemplo que todo mundo conhece, claro, é a mitologia grega. Zeus não é uma criaturinha que assusta quem passa por uma estrada. Não, ele é o deus que comanda os céus, os raios, o trovão. Para os gregos antigos, as histórias sobre os deuses do Olimpo não eram fantasia, eram a verdade sobre como o universo funcionava. Olhando assim, lado a lado, fica muito claro, né? De um lado, o mito, grandioso, com deuses explicando a origem de tudo, bem ligado a uma religião. Do outro, a lenda, mais local, com gente como a gente, ou seres mágicos explicando os mistérios de um lugar específico, super enraizada na cultura popular. São duas coisas bem diferentes. Ok, resolvemos a questão do mito. Mas e a fábula? Aquele tipo de história que a gente aprende na escola, com os bichos falantes? Vamos para o nosso próximo ponto e ver onde a fábula entra. Ou melhor, porque ela também não é uma lenda. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é lição de moral. O objetivo de uma fábula não é explicar um mistério da natureza ou a origem de nada. A intenção é ensinar um comportamento, um valor. E para fazer isso, ela usa uma ferramenta genial: animais que agem e pensam como se fossem pessoas. Esse é um clássico dos clássicos. Ninguém escuta a história da lebre e da tartaruga para entender como esses animais correm, né? O objetivo é outro. É usar o comportamento delas para ensinar uma lição super valiosa sobre a vida. A importância de ser persistente. E aqui está o coração da fábula, a moral da história. É direta, é clara, não deixa nenhuma dúvida sobre o que ela quer ensinar. Enquanto a lenda deixa um ar de mistério, a fábula te entrega a lição de bandeja. É bem explícito. E mais uma vez, a comparação ajuda a gente a não confundir mais. A fábula é quase pedagógica, tem sempre uma moral clara e usa animais falantes. Já a lenda é cultural, ela usa aquela mistura de realidade e fantasia para dar sentido às tradições e aos mistérios de um povo. Então, depois de separar lenda, mito e fábula, pode surgir a pergunta, tá, mas por que isso importa? Por que a gente dá tanto valor para essas narrativas, afinal? As lendas, especialmente, são como um espelho da alma de um povo. Elas guardam as nossas tradições, os nossos costumes e, ao mesmo tempo, dão asas à nossa imaginação. Elas mostram no que uma sociedade acredita, o que ela valoriza e do que ela tem medo. No fim das contas, conhecer as lendas de um lugar é conhecer um pouco do coração daquela gente.
E isso nos leva a uma reflexão final. Cada cantinho do Brasil, cada cidade, cada vilarejo tem suas próprias histórias, seus próprios seres fantásticos, seus próprios mistérios. Conhecer essas histórias não é só legal, é um jeito de se conectar com as nossas raízes. Quais são as lendas que fazem parte da região onde a gente vive?